apresentar aí formalmente o Eduardo Tesler. Então, boa tarde a todos. Sou Demetrios, sou da Carta Capital. A Regina Bucco, acho que muitos de vocês já sabem, ela esteve em Portugal, está em Portugal, né, para o evento que já acabou, o evento da FIP. Né, ela vai trazer bastante novidades aí para nós. E na ausência dela, eu fiquei responsável aí por conduzir esses 2 cafés. É uma honra estar aqui com vocês no Café com a NER. E para quem ficar até o finalzinho, eu tenho uma super novidade, um spoiler daqueles para passar para vocês, viu? Então, fiquem até o final, vocês vão adorar a notícia que eu vou passar. Mas eu quero apresentar aqui para vocês o Eduardo Tesler. Ele trabalhou no Zero Hora, foi correspondente de O Globo na Itália e passou por revistas na Editora Abril. Como consultor de empresas, coordenou mais de 30 projetos em reestruturação de veículos em 20 países. Ele edita o site Mídia Mundo e é colunista no Meio Mensagem. Trabalha com novos modelos de negócios e transformação digital. Atualmente, com trabalhos no Peru, no Paraguai e aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar com o Eduardo a respeito de novas fontes de receitas em operações digitais. Então, é com você a palavra, Eduardo. Quero lembrar que aqui na sala a gente está repleto de publishers, de profissionais do mercado. Então, ao longo da sua explanação aí, quem precisar, quem quiser fazer alguma intervenção também, pode ser via chat, pode pedir a licença e levantar a mãozinha para falar. Eu tenho certeza que o Eduardo vai nos ajudar aqui bastante nesse tema. Com você a palavra, viu, Eduardo? Boa tarde aí. Boa tarde, Demetrios. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem fez uma interrupção no seu trabalho para a gente bater esse papo, tomar esse café aqui. Para mim é um prazer estar com a ANER, com vocês todos, nesse formato virtual aí que facilita muito. Então, eu queria começar pedindo já desculpas, porque às vezes eu falo coisas, eu me animo e falo coisas a mais e as pessoas se sentem, puxa, falou de mim, eu estou errando e tal. Então, já peço desculpas antes para não precisar pedir depois. Tá? Conversando com a Regina antes, a Regina me disse, não, o formato é livre, é um café, é um bate-papo e tal. Aí eu fui pesquisar no YouTube e vi que tinha gente que apresentava coisas, gente que não apresenta e tal. Aí fiquei pensando como fazer, resolvi fazer uma pequena apresentação, muito pequena e rápida, para a gente alinhar alguns princípios, que são coisas que são dúvidas que aparecem quando a gente fala de mundo digital, dessa transição entre o mundo analógico e o digital, e parece que às vezes não está bem alinhado. Então é uma apresentação super rápida, com 5 pontos, que vai ser legal para a gente, pelo menos, estimular um bate-papo. Eu sugeri também para a Regina vou fazer vou contar um segredo. A Regina, quando me procura ela me procurou para bater um papo, falando de uma coluna que eu tinha escrito para minha mensagem. E aí, no final, quando ela me pede para falar que o assunto não tinha nada a ver com a coluna era um outro assunto completamente diferente. Ela disse, não, vamos falar aqui sobre receita. Ah, beleza, vamos falar sobre receita. Então, mudou tudo, mas eu preparei hoje, entre ontem e hoje. Qual era a coluna, só por curiosidade, Eduardo? Era sobre a cultura de aprender com erros. Quer dizer, isso é uma coisa que os meios de comunicação da América Latina e do Brasil têm muito medo de errar. A gente demora um tempão para tomar decisões que o digital manda a gente tomar ontem, né? A gente tem que correr riscos. Então, os americanos e os europeus nos ensinam que o erro é parte do processo e que o digital, o erro é muito fácil de corrigir, porque a gente joga fora o erro e já parte para outra. O problema do timing é muito mais importante do que o risco do erro, né? Então, a coluna era sobre isso. A coluna é sobre isso. E aí, no final, fala sobre receita. Mas não tem problema. Se a gente quiser falar depois de erro, também não dá nada. Possivelmente ela vai te chamar para um novo café aí. Fique atento. Vamos lá, é bem legal. Bom, então, eu fiz uma apresentação rápida só para a gente alinhar alguns princípios, tá? Vamos ver se rola bem aqui. Perfeito, está aparecendo aqui direitinho. Perfeito. Vou botar em tela cheia. Beleza? Não está em tela cheia, mas a gente consegue ver direitinho aqui. Não está em tela cheia? Deixa eu ver se virando página. Essa virada de página, você enxerga? Não, tá travado aí na primeira página, aparentemente. Você está com 2 monitores? Talvez seja isso, não? Mas isso acontece. Fica frio, fica frio. Vamos lá. Vamos falar de novos fontes de receita. Agora vai virar a página, quer ver? Virou.
Beleza, então vamos lá. Então, o primeiro ponto é o que somos. Vamos entender. A gente, muitas vezes, no mundo das comunicações, a gente pergunta o que eu sou? Eu sou uma revista. Eu sou um jornal, eu sou uma rádio. Sabe? Nós não somos assim tão limitados para ser um produto que é simplesmente a forma como a gente se apresenta para uma audiência ou para um anunciante. Nós somos muito mais do que isso, né? O meio de comunicação é algo que está, é uma conexão, é algo que está entre as audiências, pessoas que estão buscando algo e o mundo. Quer dizer, às vezes essa busca do mundo é busca para os seus colegas de trabalho, ele precisa passar por um meio de comunicação para entender o que está acontecendo na sua sociedade, para bater papo com os colegas de trabalho, com a sua família. Quer dizer, a gente precisa saber, a gente está precisando consultar meios de comunicação hoje para saber o que aconteceu com o inglês e o sertanista lá na Amazônia, por exemplo. A gente não sabe, então a gente precisa de um meio de comunicação, precisa de um intermediário de comunicação. E o nosso desafio aqui é ser a conexão inteligente, é ser indispensável, é ser aquele que atende a expectativa da audiência. Isso não importa se seja formato revista, jornal, rádio, televisão, TV a cabo, rede social, o que for. Nós somos um meio de comunicação intermediário entre uma necessidade da audiência e o mundo. Então, começa com essa definição. Né? Quem somos nós? Bom, se nós temos a definição de quem somos, bom, que audiência é essa? Quem são esses caras que dedicam uma parte do seu tempo para olhar o que a gente faz? Então, assim, tem milhares de audiências. A audiência é todas as pessoas, né? E todos os anunciantes. A gente vai desde o generalista, desde aquela pessoa que quer saber tudo e que então vai ler um órgão né, vai ver um jornal nacional, vai ver uma televisão que apresenta um jornal de grande circulação, aqueles mais específicos, que são aquelas audiências que querem ir muito mais a fundo em algum assunto específico. E aí as revistas especializadas entram nisso. Entram exatamente nesse ponto, quanto mais específico generalista. E como é que a gente produz conteúdo? Né? Revistas de informação geral vai ter que abraçar todos os assuntos de alguma forma. E o seu critério, né, o seu talento vai ser selecionar melhor as informações que estão dentro dessa grande cesta de informações, né, de conteúdos. E as revistas ou jornais, ou o que for pequenos, cada vez mais ela está ligada a um nicho, está ligada a um grupo específico de pessoas. Isso, digital, é exatamente a mesma coisa. A gente se liga, a gente acha, não, digital é para o mundo. Não é para o mundo. É para o mundo o alcance. Mas quem vai ser fiel do meu trabalho é aquele que se identifica com o produto que eu estou colocando, com a produção de conteúdo que eu faço. Então, eu identifico uma audiência específica, eu identifico um grupo de pessoas. Isso pode ser geográfico, se eu moro numa cidade pequena, isso pode ser de bairro, isso pode ser de gosto, isso pode ser de gênero, isso pode ser de político, o que for. Mas eu faço um recorte desses conteúdos, preparando isso para uma audiência específica. E aí, a grande vantagem do digital é que a gente não precisa ser gigante na estrutura para ser gigante no alcance. Tem alguns exemplos, tem um exemplo no México, que depois eu posso comentar um pouco, que são maravilhosos verticais de conteúdo. Então, esse é um corte, por exemplo, assim, eu vou ser muito específico, vou ter uma audiência muito específica, vou trabalhar conteúdos de nicho para poder me posicionar bem em um ponto. Né? Então, aí a gente vai definir para quem a gente trabalha. Então, já defini quem é que a gente é e qual é a nossa audiência. Bom, qual é o valor para isso tudo? Qual é o valor que eu posso agregar no meu conteúdo, no meu trabalho, para não enganar a minha audiência, para ganhar a confiança dessa audiência. Então, eu preciso buscar elementos do meu conteúdo que vão me diferenciar dos meninos que estão numa garagem fazendo, 2 meninos que estão na faculdade ainda fazendo um site de conteúdos, ouvindo no rádio e colocando porque eles querem ganhar dinheiro em programática. Então, tenho enormes possibilidades e enormes formas de agregar valor, de melhorar o conteúdo daquilo que eu posso produzir. Aqui são 6 exemplos de coisas, né? Ser mais exclusivo, ter opinião, etc, etc. Existem outros tantos, mas sem eu colocar valor naquilo que eu faço, sem eu ser diferente do beabá, eu não vou longe. Esse é um problema sério digital. Quando se criou o digital, quando começou a popularizar a internet, a coisa de 25 anos, 1995, o primeiro ano assim, que os sites aparecem bem, 94, 95,
se achava que a única forma de ganhar dinheiro naquela época era tendo uma audiência gigante. Então, todo mundo queria... E isso foi anos 2000 adentro, até 2010, 2012. Por isso que apareceram os gatinhos, os cachorros de duas cabeças, mulheres com fotos sensuais e tal, porque se achava que o dinheiro estava ali, porque a programática ia te pagar mais por ter mais gente clicando naquilo. Hoje em dia, isso é passado. É passado. Todos os órgãos de comunicação que têm algum valor agregado, o que preza pela sua marca, né, que tem uma identificação de audiência, não está mais nessa. Não está mais nessa de eu preciso ter muita gente clicando o que eu faço aqui. Isso é consequência do meu trabalho. Mas não vou enganar minha audiência fazendo coisas que eu não faria para poder ganhar clique fácil. E aqui tem 6 conselhos para melhorar o teu conteúdo, né? E buscar diferenciação por causa disso. Bom, tenho valor, né? Já conheço a audiência, já sei quem eu sou, tenho valor. Bom, mas quanto eu posso pedir de grana nisso aqui, né? Quanto vale? Eu preciso fazer um cálculo do quanto vale o show, né? Quanto vale o que eu faço? Eu tenho um meio de comunicação e eu sei quanto me custa fazer esse meio de comunicação. Eu tenho um custo para ele. E aí, erro muito grande da gente. Vamos reduzir o custo mandando embora jornalista. Pô, esse é um erro que muitas vezes a gente faz errado, né? Vamos reduzir 20% linear na empresa. Aí reduz um monte de gente e a produção de conteúdo, que muitas vezes é diferencial, a gente corta algumas cabeças achando que vai dar na mesma, e não dá na mesma, a gente não consegue manter. Às vezes, sim, a gente está com uma redação inchada. Às vezes, a gente está com um departamento de vendas inchado. Às vezes, tem tecnologia com um monte de gente batendo cabeça. Então, eu não estou dizendo com isso que nós não devemos reduzir quadros nunca. Não, a gente tem que reduzir dentro do nosso tamanho. Agora, a gente não pode reduzir aquilo que nos diferencia e que nos faz sermos o que nós somos. A característica da nossa empresa. Então, somos produtores de conteúdo de qualidade, eu não posso mandar embora o cara de maior qualidade que eu tenho porque ele tem maior salário. Eu preciso, ao contrário, eu preciso preservar esse cara, eu preciso reduzir custos em outras áreas. É uma responsabilidade muito alta a redução de custos pela redução de cabeças, quando tem uma outra série de reduções possíveis que a gente faz. Basta olhar as startups. A gente não concebe isso, né? A gente não concebe que a gente não tem a sede própria. Tem que ter uma sede própria. Aqui. Por que eu preciso ter uma sede própria? Deixa eu alugar. Posso alugar um lugar menor? Posso diminuir meu custo aqui? Tem 1000 formas de diminuir custo. Custo é uma variável. Investimento é a segunda variável, porque é quanto eu quero gastar mais do que eu gasto. Quanto eu planejo melhorar minha operação, né, neste ano, colocando dinheiro, colocando investimento em melhoria de processo, em melhoria de conteúdo, em melhoria de estrutura. Então, eu tenho esse cálculo aqui. Eu tenho 2 custos básicos que eu tenho que pagar. Da onde eu vou puxar esse dinheiro? Ou de empresas, né, ou de audiência, né, ou de CNPJ ou de CPF. Que é quem tem dinheiro. Alguém tem dinheiro lá no final do corredor que tem que me dar esse dinheiro. Então, tem que buscar anúncios, tem que buscar assinaturas, tem que buscar o dinheiro das pessoas, que, aliás, é o próximo slide. Tá? Já vou entrar mais em detalhes sobre ele. E, nesse meio tempo, eu preciso calcular o que o mercado me diz para poder botar preço. A gente erra muito o mercado, a gente não enxerga o que o mercado diz. Às vezes, a gente usa como desculpa o mercado, cobra muito menos do que deve, às vezes cobra muito mais do que deve. E qual é a margem de lucro que eu quero? Às vezes a gente se acostuma com margens de lucro estratosféricas, gigantescas, e às vezes ao contrário, às vezes a gente não tem margem de lucro, a gente trabalha negativo, achando que é a mesma coisa e promete bônus para todo mundo. Então, isso é tudo problema de gestão aqui dentro. Né? Tudo isso é gestão de poder precificar os produtos que eu tenho. E por último, aliás, alguém tem que pagar a conta. E por último, o 5º ponto é cadê a grana? Cadê o dinheiro? Que é mais ou menos o que a Regina me pediu para mostrar. Então, grosso modo, né? Grosso modo, daqui a pouco a gente vai no específico e aí vou tirar da apresentação. Mas, grosso modo, existem 2 fontes de dinheiro para a gente. A audiência, que é quem lê, quem frequenta o nosso site, quem assiste televisão, vê rádio, que são as audiências, as pessoas, os CPFs. Né? E os anunciantes, que é quem bota dinheiro porque quer chegar na audiência. O anunciante, loja, supermercado, financeira, banco, telefônica, tem um monte de possibilidades, mas tem dificuldade de chegar nas pessoas. Nós temos facilidade de chegar nas pessoas. O que esses anunciantes estão querendo cada vez mais?
reduzir a distância e tirar a gente de intermediário. Eles querem fazer uma relação direta com a sua audiência por redes sociais, as redes se prestam para isso, e muitas vezes a gente é culpado, porque a gente atira milhares de conteúdos em redes sociais que não nos pagam nada, ou pagam quase nada, a gente dá movimento para esses caras, para os donos das redes, Google, Facebook basicamente, né, fora todos os outros, Google e Facebook, e a gente acaba aproximando as duas grandezas que a gente não deveria nunca aproximar, que é a audiência e o anunciante. A gente está tirando o nosso corpo do meio da jogada, que é um super erro, né? Um grande cuidado que a gente deve ter. E isso em nome de aumentar a nossa audiência. E que é um aumento falso, porque as pessoas, eles têm 1000 pesquisas para dizer, as notas, as pessoas que entram numa matéria nossa através de rede social, ela não sabe a fonte da matéria. Ela gostou da matéria, mas ela não sabe se saiu na revista A, B ou C. Ela viu a matéria e por isso ela clicou. E aí ela vai chegar na nossa página. Se nós não formos competentes para oferecer, na chegada dessa pessoa, um menu de alternativas para que ela se mantenha na nossa marca, para que ela se mantenha no nosso produto, a gente vai perder, porque ela vai voltar para a rede. E quando alguém perguntar para ela, onde é que tu viu isso? Ah, eu vi no Facebook. Ah, eu vi no WhatsApp. Eu vi no, sei lá, no Google Discovery. Né? Então, essas são as duas fontes que a gente tem que preservar ao máximo, as audiências CPF e os anunciantes. Como é que hoje esses caras nos dão algum dinheiro? As audiências, basicamente, em 3 modos. Né? Assinatura pelos exemplares, para receber os exemplares tanto em papel como em digital, abrir o paywall e tal. Membership, que é uma coisa que eu olharia com todo carinho hoje em dia. Eu sou fã de membership. A membership é a associação, né? É a gente apoiar algo, mesmo sem limitar o acesso para ninguém. A gente dá mais vantagem, maiores vantagens para quem é sócio do nosso negócio. Vantagens de conhecer pessoas que produzem o conteúdo, vantagens de ter dicas especiais, de ter mini produtos extras, de ter passeios, de ter... Não é dar desconto em clube, isso aí a gente já fazia. É dar vantagens de participação na produção de conteúdo também. Isso está crescendo no mundo inteiro, no Brasil ainda não. E outros que seria eventos, seria coisas de rua, todas as outras maneiras de que a audiência bote alguma grana nisso. Então, uma maneira é ganhar dinheiro de CPF, a outra é dos anunciantes. Os anunciantes, o típico é publicidade. No digital, como eu falei antes, programática era o grande lance. Vamos fazer programática, bota aí, aumenta o inventário. Aí, isso, como não é a gente que coordena, o preço desse anúncio, 2, as métricas, 3, o algoritmo que vai ajudar alguém a entrar ou não no nosso site, a gente está vendido nesse processo. Às vezes dá um monte de dinheiro, às vezes não dá nada. Às vezes cai 50%, a gente não sabe por quê. Ah, porque o Google mudou o algoritmo. Ah, porque isso... Nós não podemos depender disso. Não podemos depender da publicidade programática. Devemos cada vez mais depender da venda direta de anúncios. Vender nosso corpo de vendas, vendendo produtos, vendendo patrocínios, vendendo apoio, vendendo branded content, como eu coloco ali, né? Vendendo, são processos novos de vendas, né? Vendendo projetos especiais, por exemplo. Então, eu quis mostrar tudo isso, e já cheguei ao 5º ponto, eu disse que eram só 5 pontos, para a gente poder alinhar, para a gente poder... O que eu falei aqui nada é mistério, possivelmente vocês devem ter visto, cada um já deve ter visto de algum outro lugar. Eu quis tentar trazer isso tudo junto para a gente partir de um princípio. E aí, terminando isso, ontem eu estava lendo uma entrevista do CEO do Condé Nast, e ele falou isso, o nome dele é Roger Lynch. Ele disse exatamente isso, não somos mais uma editora de revistas. Ele deu essa entrevista para o New York Times semana passada. Ontem eu estava lendo uma revista que fala sobre isso. E aí ele fala, nós não somos mais uma editora de revista. Pô, como assim? Toda Condé Nast? Como que não? Né? Que até tem operações no Brasil junto com a Globo. O cara tem Vogue, Wired, New Yorker, outras tantas. E aí eu fui atrás da história. 70 milhões de leitores nas revistas. Imagina, 70 milhões de leitores. Mas, em digital, ele tem 300 milhões de usuários. E não é tão grande essa diferença. Normalmente é maior esse percentual. Aqui nós temos 6 vezes mais. Né? Normalmente é mais do que isso. Ou, desculpa, 5 vezes mais. 450 milhões de interação em redes sociais. Beleza. Mas ele argumenta isso, que a revista é importante para tudo. Né? Mas que o dinheiro que os formatos digitais estão gerando hoje aumentam muito.
né? Aumentam substancialmente as receitas. Então, por isso, ele não pode mais se sentir um editor de revistas. Ele é um editor de produtos. Produtos que têm formato papel, revista, produtos que têm formato digital. E se tiver que formatar de outra forma para chegar nas pessoas, ele vai fazer também. Beleza? Esse foi um TED rápido que eu quis mostrar para a gente começar a bater papo, para poder esquentar. Está o maior frio aqui no Rio Grande do Sul, assim, de repente a gente esquenta e bate um papo agora sobre consequências do que eu fui mostrando. Não, perfeito, Eduardo. Olha, muito, muito legal aí os pontos que você colocou, né? Eu queria começar falando de uma coisinha que você colocou aí. Estou conseguindo sair, só um pouquinho, só um pouquinho. Estou tentando sair aqui do meu... Ah, sim. Já parou a projeção da tela. Para vocês, pô, para mim não parou. Peraí. Certo? Peraí. Acho que Beleza, já voltou aqui para de bola. todo mundo. Beleza. Mas o que eu queria conversar um pouquinho, né, Eduardo, é sobre... Você fez ali um ótimo diagrama onde você divide ali as fontes de receita através de audiência, CPF, CNPJs. E aí, quando você vai para a audiência, você divide em 3 grandes grupos, né? O grupo de assinaturas, o grupo de doações e um terceiro grupo que você chama de outras fontes de receitas. Bem, quando a gente fala tanto de assinaturas digitais, especialmente, quanto doação, a gente está em terrenos que talvez em graus distintos, né, eles estão melhor ou pior desenvolvidos nos editores. Mas o ponto que eu acho onde a gente está muito cru, e aí de uma maneira muito geral, é justamente sobre essas outras fontes, né? O que mais a gente poderia fazer para tirar dinheiro desses CPFs que não seja só através de uma relação entre o conteúdo e o pagamento, né? Ou o engajamento, no caso de um membership, como você bem colocou. Então, eu queria saber o seguinte, o que você citaria como exemplos, talvez emblemáticos ou pontuais, outras possibilidades para gerar essa receita, ainda pensando no CPF, não no CNPJ, propriamente dito? Tá ótimo. O primeiro, eu só queria fazer uma pequena distinção. Desculpem que tem barulho de estão fazendo uma obra aqui no meu apartamento em cima, tá? Eu tenho uma serra elétrica. Mal dá para ouvir, mas deu para ouvir uma serradinha ali de fundo, viu? Bom, Mas vamos muito lá. pouco, muito pouco. Vamos lá. Primeiro, não é a mesma coisa membership e doação. Tá? Tem um pouquinho diferente. A doação é uma alternativa que empresas pedem para argumentando que é importante a sua presença para o ecossistema da informação. Então, hoje em dia, Intercept aqui no Brasil pede doações, ele não te dá uma vantagem. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. O modelo do Intercept, você considera uma doação ou membership? Não, ele é doação total. Porque ele até no começo eles davam um pôster, alguma coisa assim, agora estavam dando curso de segurança digital. Legal, mas isso não é membership, isso é doação. É assim, alguém acredita que é importante ter aquela operação porque ela tem um grupo ligado em política que acredita que é importante ter aquela visão do Intercept, porque isso é uma possibilidade de que a mídia investigue coisas que a mídia normal não faz. Beleza. Sabe? É um nicho super dirigido. E aí é uma doação. Né? Se doa de 20 a 50 reais por mês e tal, e não se quer nada em troca. Não existe algo em troca. Membership é um pouquinho diferente. Membership ou associação, né? O que existe é uma coparticipação dentro da produção de conteúdos. Como é que se dá isso? Por exemplo, o Guardian, que é um exemplo, tem 1 milhão de doadores, começou como doadores e hoje são membros. As pessoas do Guardian na Inglaterra que doam dinheiro regularmente, eles têm direitos diferentes dos outros leitores. Todo mundo vai entrar no site, o site vai estar aberto para todos, 100%. Mas os membros têm uma newsletter a mais do que os outros, uma newsletter escrita por um expert em política ou expert em economia. Ele vai ter direito a encontrar esse expert de economia num bate-papo, uma vez por mês, uma vez por ano, num teatro, basicamente, numa sala de espetáculos, onde o cara vai, um esperto, um grande colunista do jornal, vai sentar na frente e vai responder perguntas dos membros. Não se vende ingresso, não se
É simplesmente uma reunião com membros, onde os membros passam a ter como se fosse uma palestra privada, né? 100 pessoas, 200 pessoas. Tal. Eles também têm direito a participar de... Isso é coisa bem inglesa. Eles vão a exposições de arte com os expertos, os colunistas de arte do jornal. Então eles marcam, semana que vem a gente vai para Paris visitar o Louvre. Aí cada um paga a sua passagem, não é de graça. De graça é acompanhamento. Cada um paga a sua passagem, vai para Paris juntos, se junta ao grupo no mesmo hotel, vão juntos para o Museu do Louvre, ficam vendo a Mona Lisa, papapá, com bate-papo, explicações do cara que é o chefe da arte do Guardian. Então, esse é um modelo. Tem um modelo que até casualmente eu estou implementando junto, que é uma rádio do Peru, que é um pouco, tem outras dinâmicas. Por exemplo, direitos. O direito de um membro ser citado no programa de rádio no dia que ele está de aniversário, ou que a sogra está de aniversário, ou formatura do filho. Ele pode mandar uma mensagem, e essa mensagem tem o horário dos membros, que vai ser falado no ar da rádio. Né? Ele tem um canal de WhatsApp direto com a rádio que os editores da rádio precisam responder. Ele não pode ficar sem resposta. Ele tem prioridade sobre as informações que ele está perguntando e sugerindo. Então, ele participa realmente da produção de conteúdos da rádio. Então, essa é a diferença entre o membro, né, e a doação. A doação eu não espero nada. Eu dou dinheiro porque eu acredito no projeto e quero que só siga. Certo. O modelo de membership, a gente sempre acaba pegando muito o modelo britânico mesmo, porque ele é exemplar, foi muito bem construído, né? Agora, pensando em Brasil, Eduardo, você vê algum veículo, beleza, o Intercept a gente já entendeu que é uma doação, mas você vê algum veículo que faça algo mais próximo ao modelo de membership, ou ele é algo mais abstrato mesmo, que a gente ainda precisa aprender a fazer? Não, no Brasil não tem. No Uruguai tem o La Diária, que é um órgão, um jornal do Uruguai, do La Diária, esse pratica membership, né? A agência pública no Brasil faz uma coisa parecida, mas não é a mesma coisa. Eu acho que estão perdendo tempo no Brasil. Eu acho que é um modelo no Brasil que nós deveríamos estar fazendo. Alguém já devia estar fazendo. E mais, rádios no Brasil, grandes rádios nacionais, deveriam estar fazendo e estariam ganhando dinheiro. Empresas de cidades pequenas, mas importantes também. É muito mais difícil a gente implementar um produto de assinatura hoje, porque quando a gente faz assinatura, a gente fecha com paywall uma série de conteúdos que são importantes para a nossa cidade. Quando a gente fecha isso, muita gente não vai ter acesso a esse conteúdo. Ao não ter acesso, eu também diminuo o meu volume de pessoas e o meu anunciante não vai querer entrar, porque eu diminuí o meu universo de pessoas. Então, se eu sou Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, eu tenho um universo grande que me permite colocar uma assinatura e as pessoas que não tiverem assinatura me darão nas páginas abertas um fluxo de conteúdo que vai garantir a minha publicidade. Beleza, nenhum problema. E o pagamento que os meus assinantes fizerem vai compensar eu ter fechado a porta. Se eu estou num veículo menor do que esses três, e aí tem quase todo o Brasil, Quase né? todo mundo? O meu universo de audiência é pequeno. Né? Então, se eu resumo muitos dos meus conteúdos só aos meus assinantes, eu tiro uma série de muita gente do resto. E aí me sobra pouquinho. O meu percentual sobre meu total de audiência vai ser muito pequeno. Então, meu número de assinantes vai ser pequeno. Eu acho que eu não aconselharia hoje as assinaturas do modelo, principalmente do modelo Folha, né? Ou do modelo Globo, que são esses modelos porosos de paywall, né? Que é fechar a porta total e dizer assim, você tem 5 matérias por mês para ler. Esses eu desaconselho completamente. Para quem quiser fazer paywall, sugiro que seja sempre o modelo do paywall freemium, que chama, né? Que é boa parte do conteúdo aberto para todos e boa parte fechado desde o primeiro clique para todo mundo, fechado só para assinantes. Isto é o que o país da Espanha está fazendo desde fevereiro. O meu país fez uma reforma na sua estratégia. A Carta Capital também. A gente implantou exatamente um modelo como esse também, Tesler, no nosso site, né? Onde a gente tem 3 grandes grupos de conteúdo. Tem um conteúdo totalmente aberto, que não está condicionado a nenhum tipo de login, e ainda é a maioria do conteúdo do site.
Uhum. Uma segunda parte do conteúdo ele está submetido a login, e não é por porosidade. A gente tem um mecanismo da porosidade, mas não é por porosidade. É simplesmente se cadastrar para acessar numa relação muito transparente. Uhum. E uma terceira camada, que é uma camada de conteúdo restrita a assinantes, que é uma quantidade menor de conteúdo, mas, por outro lado, é um conteúdo Premium, né? exatamente, um conteúdo mais premium e que justifique estar sob essa alçada, né? Isso Esse é um aí. modelo que a gente fez por aqui, Ótimo. já estamos ainda acertando as pontas, mas a coisa vai bem no geral. Não, você vê, a maior operação da Espanha, que é o país, é a maior operação espanhol, né? Da Espanha inteira. O El País, depois de um ano e pouquinho do modelo Metered, fechado para assinantes, eles resolveram abrir. Hoje, 80% do seu conteúdo está aberto. Pedir login para as pessoas, legal, não vejo nenhum problema. Pedir para que as pessoas se identifiquem é um preço que eu preciso conhecer você, preciso conhecer minha audiência. Eu vou colocar o que chama de register wall, né? Muro de registros, é um muro de identificação das pessoas, mas não cobrando. E aí eu A tenho quantidade de nomes que eu vejo para esse modelo é impressionante, né? Freemium, Signwall, enfim, tem de tudo, mas é muito interessante, sem dúvida alguma. Mas voltando à sua pergunta, só para não fugir dela, quando você falou do outros. Sim. O outros de CPF é atividades, principalmente as atividades que tiram as pessoas de casa. Então, Estadão tem exemplos muito bons que fez eles chamavam os summits, né? Eu acho que era summits, que são encontros temáticos. Então, fazia assim, um dia inteiro para corretores de imóvel num hotel. Vamos falar sobre mercado de hotel. Então, a função do Estadão é trazer experts em construção, em negociação, em dinheiro, em crescimento de população, crescimento de poder aquisitivo, quem vai poder comprar onde, como é que está São Paulo. Os corretores e as imobiliárias vão lá e pagam ingresso caro para poder estar nesse fórum. É um evento, fórum, né, que já está pré-pago, porque a influência do Estadão consegue trazer um monte de gente, tem 2, 3 patrocinadores master que estão bancando o evento, e ganham dinheiro na inscrição das pessoas. Né? A pessoa vai lá e paga um ingresso, e tem que pagar mesmo. Eu estou te dando um conteúdo para você melhorar o seu conhecimento, que você não teria condições de começar sozinho. Então, eu consigo oferecer isso para você. Esse é um exemplo do outros, né? De como a gente faz com que o dinheiro das pessoas... Outro modelo, isso ficou famoso na Canadá, ficou famoso até na Argentina, que era os chamados cafés, né? São espaços físicos onde a pessoa vai, por exemplo, o café Carta Capital, sabe? Bota no centro de São Paulo, ou na Avenida Paulista, uma casa onde a pessoa vai estar dentro conteúdos da Carta, vai encontrar jornalistas da Carta, vai ter telão com coisa da Carta Capital, a própria revista na mesa, o repórter vai entrevistar a gente, sempre marcar ir lá, e aí tem uma operação de venda de café, que não é o nosso negócio, vai ser terceirizado, mas a gente vai ganhar um percentual sobre aquela venda de produtos que o Starbucks estiver vendendo lá dentro. Mas você faz um ambiente, aí leva a pessoa da sua casa para dentro de um ambiente Carta Capital. Perfeito. Agora, Eduardo, você acha que, na sua experiência, inclusive trabalhando com Latam, você acha que o modelo de e-commerce ele é possível para alguns publishers, mesmo que seja pautado na ideia de marketplace? Porque eu vejo muitos editores, né, que tentam montar uma estrutura de e-commerce, tentam colocar uma loja ali no ar, e muitas vezes eles utilizam essa estrutura para vender exemplares antigos, para vender coisas físicas que talvez não façam tanto sentido. Caneca com a marca da sua editora, por exemplo. Eu te pergunto, o e-commerce é uma possibilidade para publishers e dentro desses outros, ainda pensando no CPF, por exemplo, e como implantá-lo, né? Eu acho que aí também tem duas coisas, né? Uma é o e-commerce em geral, como um marketplace, como você falou, né? Fazer um shopping. E aí, o que eu estou oferecendo? Eu não posso ser o dono desse negócio. Eu tenho que terceirizar esse negócio. Eu sou a pessoa, eu sou um publisher, eu aproximo a minha audiência, como a gente viu lá no primeiro slide. Eu aproximo a minha audiência porque eu tenho as pessoas confiam em mim. Então, eu tenho essas pessoas. E aí, junto com o meu conteúdo, eu ofereço uma porta para o shopping center. O dono do shopping center, do shopping Guatemi, em São Paulo, não é dono de nenhuma loja. Os gereissite não são donos das lojas, eles são donos do espaço
eles promovem a entrada e saída de pessoas, ganham dinheiro de estacionamento, mas a loja é Americanas, é a boutique não sei o quê, é o café tal, o restaurante Rascam, né? Quer dizer, eu sou o dono do shopping, eu sou o dono do marketplace, mas eu não posso vender coisas, não é meu negócio. Não vou sair vendendo sapato, sabe? Eu sou um jornalista, eu vendo informação. Agora, quem quiser aproveitar o meu espaço, me dá uma comissão e eu te apresento. Eu aproximo pessoas aqui, eu aproximo a audiência com a venda, né? Agora, eu não intermedio. Então, a reclamação sobre a entrega não é comigo, a cobrança até não precisa ser comigo. Eu posso aproveitar e montar uma lojinha para vender o que está encalhado lá no meu estoque. Beleza, a caneca, como você falou, o boné e tal. Recomendo para isso ter uma estratégia de marketing que valorize essa marca que a gente está tentando vender, né? Quer dizer, como é que a Nike de repente começou a vender produto adoidada? Inventou um Vzinho que era nada e isso virou Nike. Então, eu tendo uma identificação de marca, logo, o que está por trás da minha marca, vender uma imagem de defesa de patrimônio, defesa de meio ambiente, defesa de alguma coisa, eu consigo vender minha marca num marketplace, numa lojinha dentro do meu e-commerce. Agora, o negócio por trás não é meu, que nem da cafeteria. A cafeteria também não é meu. Eu trago pessoas. Eu faço as pessoas se encontrarem aqui dentro. Mas eu não vou vender café, não vou vender sanduíche. Isso aí não é comigo. Maravilha. Então a gente falou aqui basicamente eh, de tentar levar a sua marca para eventos e para contextos onde você consiga vender produtos e serviços relacionados ao tema, ou não necessariamente, no caso de um café, né? Falamos também aqui de uma possibilidade de marketplace e tal. Agora, indo um pouquinho para o CNPJ. eh, no CNPJ, o que você mostrou ali para a gente? Você mostrou a publicidade, né? E a publicidade padrão se dividindo entre programática e direta. E a gente sabe que aí a gente tem grandes problemas, né, com a publicidade programática. A primeira delas é que, muitas vezes, para ela fazer sentido, você precisa ter uma boa audiência, né? E aí você tem um paradoxo também, porque quanto mais audiência você tem, mais difícil é vender a própria publicidade direta, porque muitos editores acabam tendo a programática como a principal fonte de receita, pensando em publicidade digital. E aí a gente fala também das outras possibilidades, como o branded content, projetos, que você colocou ali no CNPJ lá, né? Te pergunto assim, branded content, eu já vi alguns editores que tinham dificuldade até de defini-lo. E eu acho que a culpa não é nossa necessariamente, eu acho que a culpa é do mercado mesmo, que de alguma maneira não olhou para isso com o tempo suficiente. Eu vejo muito editor falando que branded content é a mesma coisa que publi editorial e coisas do tipo, né? Aí eu queria te ouvir um pouco a respeito disso também, entendeu? Como fazer com que a gente consiga desenvolver melhor essa segunda oportunidade, agora pensando no B2B ali, entende? Deixa eu só voltar um pouquinho nisso da sua pergunta. Eu não sou contra a programática, eu sou contra a dependência da programática. A Correto. programática é um complemento importante. Se você pega o jornal Extra do Rio de Janeiro, programática é uma super fonte de renda, porque o tipo de conteúdo que eles fazem combina com programática, porque é de muito clique. Agora, o Globo, que é junto com o Extra, não combina. Então, você tem que usar ele como a programática como um complemento da sua publicidade direta. E aí você tem que aprender a vender digital, saber ter ideias, e não precisa redescobrir a roda. Vou dar um exemplo: Porto Alegre, cidade onde eu moro, que aconteceu tem 2, 3 semanas. Inaugurou uma loja dessa Leroy Merlin, né? Leroy Merlin, como dizem os franceses, mas aqui no Brasil a gente chama de Leroy Merlin. Leroy Merlin, não tem jeito, né? E nesse dia, o site do Zero Hora, do Gaúcha Zero Hora, todo o inventário era sobre a inauguração da loja. Todo o inventário. Inventário que normalmente estava em programática, mesmo esse. Quer dizer, se desligou a programática naquele dia e toda a publicidade dentro do mesmo inventário era abrindo a loja, abrindo a loja. Eu não peguei qual era o veículo, qual foi o veículo? O Zero Hora, Gaúcha O Zero Zero Hora. Hora, ok. Então, eu mesmo participei de uma coisa muito parecida numa cidade brasileira, mas que não era essa. Nós fizemos uma
uma venda para um restaurante, em cima de todo dia, todo o inventário de 11 da manhã ao meio-dia, de todas as páginas, era sobre o mesmo restaurante. Deu fome, passe aqui, venha comer aqui, com uma fumacinha subindo, só isso. E essa mensagem fez com que o restaurante triplicasse, quadruplicasse suas filas, todo mundo querendo comer lá. Por quê? Você precisa saber o que tem na mão. Eu tenho na mão uma possibilidade. A programática faz mal quando você não domina ela, quando ela domina você. Quando quem decide o que vai entrar aqui não sou eu, é o Google ou outro player. Então, se a gente consegue fazer com que o mesmo inventário conte uma história, a gente tem uma facilidade de venda direta, uma facilidade de utilizar os espaços que normalmente são feitos pelas administradoras de programática, mas da minha forma, né? da nossa forma, a gente coordenar esse espaço. Branded content, aí já chegando no segundo ponto, não tem nada a ver com publi reportagem. Publi reportagem pode mentir. A definição é essa: publi reportagem, você mente à vontade. O restaurante do seu João é a melhor feijoada de São Paulo. Pô, não é a melhor feijoada de São Paulo. A gente sabe que, sei lá, o Bolinha, ou não sei quem é melhor. Mas o seu João está me pagando e eu vou dizer que é. E depois eu não preciso provar, porque está escrito ali em forma publicitária: a grande feijoada do seu João. Pô, eu estou vendendo uma ideia que não fui eu que produzi. O seu João me mandou esse troço pronto, me pagou para publicar. E olha o nosso erro. Muitas vezes a gente vende por preço de banana, a gente vende por um preço muito barato essa publi reportagem. E sai publicado, e para o leitor é a mesma coisa, ele acha que é uma matéria, ele acha que isso tem a credibilidade. Só que o branded content realmente tem que ter a credibilidade da empresa. Quando o seu João me procura para fazer a matéria sobre a feijoada dele, dizendo que é a melhor de São Paulo, eu vou dizer: seu João, é que não é a melhor de São Paulo, eu não posso fazer isso. Não, mas como? Eu vou pagar? Eu vou pagar, mas não vou receber. Agora, eu boto a minha reportagem para ir no seu restaurante para a gente descobrir alguma coisa legal e a gente tentar fazer uma matéria em cima de algo verdadeiro que está dentro do restaurante São João. Aí vai lá uma equipe, vai lá o Demetrios com mais 3, 4 caras, vão almoçar, almoça, aí começa a ver, pô, mas esse feijãozinho tem um molhado legal aqui, tá úmido. Como é que funciona? Como é que o senhor molha aqui? Eu boto um salzinho antes, Bom, aí ele começa a te contar alguma coisa que é o segredo da feijoada dele, e a gente faz uma matéria sobre o segredo da feijoada do São João, que tá juntando gente aqui na Vila, sei lá qual, Vila Mariana. Sabe? E aí, daqui a pouco, eu crio uma matéria. E ela não é mentirosa. Ela é feita de uma reportagem sobre coisas que normalmente a gente não faria essa reportagem. Eu uso a inteligência jornalística do meu grupo, né, com a capacidade de venda também, porque é uma união de redação e publicidade, monto uma estrutura para descobrir coisas que valem a pena ser chamada, que a gente até faz como curiosidade entre amigos, comentar: pô, você viu o feijão que eu comi lá? Não, o segredo é tal coisa. Transformo isso em produto. Aí eu escrevo bem, boto bons jornalistas do meu grupo escrevendo essa matéria, né? Faço uma diagramação bacana, uso a formatação, os templates da própria carta ou da própria revista, e aí eu construo um produto. E esse produto tem enorme valor. Porque a diferença é tênue entre isto e uma matéria. Ele podia ser matéria. Ele não é matéria porque não está na minha lista de prioridades. Mas podia ser matéria, ele fecha Mas bem. ele tem todo o rigor de um jornalismo profissional, por exemplo, né? Exatamente isso. Bem escrito, legal, a foto produzida e tal. Então, sabe, a gente não tem vergonha de publicar aquilo. Ele poderia ser matéria, ele só não está na lista. Tem muitos exemplos sobre isso, sabe? Muitos aí. Esses dias eu vi um em Portugal, maravilhoso, numa revista, que era o seguinte: a matéria é o seguinte: o que você faz com 30 minutos na sua vida? 30 minutos extras na sua vida. Aí aparecia um monte de coisa. Ver uma série e tal, vai jogar bola com o filho, vai na escola, não sei o quê. Aí um monte de coisa assim. E a foto era uma criança, um cara sentado no chão do lado de uma máquina de lavar. A máquina de lavar nem estava em primeiro plano, estava o cara dizendo 30 minutos. Então a história toda é que lá no final da matéria dizia: a máquina da Brastemp, da Whirlpool, de não sei quem, tem um ciclo que é 30 minutos mais rápido. Você vai ganhar 30 minutos na sua vida. Ponto. Genial. Porra, cara, sabe? É a seriedade, é jornalismo isso. É jornalismo com uma cara de publicidade, mas é jornalismo. Perfeito. A Andressa, da Pais e Filhos, ela também fala dessa questão de captação de leads. Eu não sei se você pode falar, Andressa, você está por aí? Se puder falar um pouquinho dessa sua experiência também seria maravilhoso, diga aí. Na verdade, é uma experiência até recente nossa que a gente começou a fazer, porque é justamente isso, né? O cobertura é curto. Se a gente fecha tudo,
a gente também não sabe o outro lado de monetização, que a gente depende, o que acontece com ele. Ele com certeza cai. Então, é o que eu tinha só complementado com o que vocês estavam falando. Quando a gente agora começa a fazer o experimento de captação de leads, a pessoa só tem que pagar com um e-mail a princípio. E aí ela entra lá com e-mail em algumas matérias, e a gente fez um estudo com uma estratégia agora, quais são exatamente as matérias que não vão nos prejudicar com a audiência total para programática, que ainda é um dos nossos maiores maneiras de captação, de monetização dentro da Pais e Filhos, mas ao mesmo tempo, como que eu não deixo de fazer isso, né? Então, assim, é o experimento para alguma coisa depois, não sei, mas eu sou super concordo, assim, acho que fechar do nada e muda totalmente, por exemplo, a estrutura que eu tenho hoje. Muda a estrutura da redação, quais são os profissionais que vão fazer isso, teria que fazer uma reformulação muito grande. E o nosso país, assim, que eu acho que tem uma tendência para isso, mas ainda as pessoas não são 100% preparadas para pagar por um conteúdo talvez segmentado, né? Dentro do site, não sei. É mais ou menos o que eu penso, assim. Andressa, primeiro, prazer que você está aqui. Segundo, abração no Marcos de Vosken. Que eu não vejo Marcos. Quando encontrar ele, dar um abração nele. Ele sempre está aqui na evento da Nera, hoje que não está, eu acho. Que E ele é do Sul, né? O Marcos é do Sul, não é, Andressa? Trabalhando junto aqui na RBS, é um amigão. Ah, sim. Amigão meu. Bom, é assim, ó. A gente sempre acha, e eu escuto muito isso em qualquer país que eu vou muito à América Latina e um pedaço da Europa, e todo mundo diz isso, assim, o povo aqui não gosta de pagar. Não, eu também não gosto de pagar, não gosto de pagar gasolina, mas tem que pagar, porque senão o meu carro não sai da garagem. Então, tudo isso tem a ver com que a gente acostumou as pessoas a não pagar pelo conteúdo. Culpa nossa, lá em 95, 2000, 2005, né? E as pessoas hoje, elas estão muito mais maduras para pagar por coisas que elas acreditam. Então, não é difícil. Os exemplos clássicos, Netflix e Spotify, né, que são milhões de assinantes. Por quê? Porque tem um serviço que resolve. Eu não preciso mais ter CD na minha casa. Tem um Spotify, liga numa caixinha, um abraço. E vi isso, Netflix, antes de dormir, eu quero ver um E se me permite, Eduardo, assim, complementar isso, eu acho que além da facilidade, principalmente a curadoria. Né? Porque quando eu me lembro quando a Netflix surgiu, na esteira dela surgiram aqueles serviços de P2P ali, de popcorn e tal, que foi uma grande febre, né? Hoje a gente quase não ouve falar disso, porque as grandes plataformas de streaming, elas mostraram o quanto a curadoria é importante, né? A organização desse conteúdo, por exemplo, o a Guilherme escolha. Ravache, ele traz a Netflix, outro dia eu vi um artigo dele, que é justamente isso, a conta às vezes não está fechando, porque para você entregar esse excesso de conteúdo com uma altíssima qualidade, ele tem um custo enorme. E aí tem que encontrar assim, tá, como é que eu vou entregar isso e ao mesmo tempo monetizar também? É bem complicado, né? O que a Netflix determinou no mês passado, ou a coisa de 40 dias, foi que vai abrir assinaturas mais baratas para aumentar com publicidade. Vai ser um experimento que eles vão fazer. Então vai ter. Porque eles estão precisando de dinheiro. Claro, estão precisando capitalizar. A operação é cara. A conta não está fechando. A conta fecha, que eles acostumaram com um padrão muito alto de fechar. Agora, você que tem Pais e Filhos, né, que é uma marca super legal, respeitadíssima. Você tem o primeiro passo para chegar nessa relação de maternidade, de nenê e de crescimento. Eles têm a primeira chegada nesse grupo, automaticamente a pessoa vai dizer, muito mais do que a Crescer, perdão se tiver alguém da Crescer aqui, mas Pais e Filhos é a marca histórica que eu era pequenininho e já se via. Então, a gente tem que, às vezes, inventar loucuras. Eu vou contar um caso que não tem nada a ver com jornalismo, mas que eu acho fundamental e que eu me lembrei ouvindo falar você da Pais e Filhos. Quando o Flamengo fez aniversário, acho que era 20 ou 25 anos do Flamengo campeão do mundo. O Flamengo campeão em 81, então isso deve ter sido aí 2006. Aí o Flamengo não tinha dinheiro, né? E precisava fazer alguma campanha para marcar e tal. E aí pegou o Nunes, que era o atacante do Flamengo, fez os gols lá no Japão, e fez ele visitar as maternidades do Rio de Janeiro. Então, todas as pessoas que nasceram naquele dia que o Flamengo teria sido campeão, né, 25 anos depois, ele deu uma camiseta do Flamengo. E como ele não tinha dinheiro,
Era muito mais barato isso, camisetinhas de nenê, ou baby, como é que chama? A roupinha de nenê, né? Levaram nas clínicas para todas as pessoas nascidas naquele dia e viraram todos flamenguistas. Então, a ação de marketing dele fez uma geração de novos flamenguistas. Então, se a gente começar a olhar um pouco mais numa Pais e Filhos, para não olhar só o nosso leitor, né? Não olhar só a nossa audiência, mas olhar o nosso potencial assinante, que vai dar valor para o que a gente faz, investindo com ele lá na clínica, lá na maternidade, ou lá na gravidez, a gente vai aumentar a nossa possibilidade de ter uma audiência grande. Estou dizendo essas loucuras que a gente tem que fazer. O digital nos permite ter essas loucuras. A identificação... Ah, não, é a nossa vida. A gente aqui na Pais e Filhos faz coisas que tem gente que duvida, mas a gente faz. Não, hoje essas coisas estão facilitadas pela tecnologia. A gente tem que atravessar um pouco a fronteira. Achar que pode mais, sabe? Ir atrás. Não, isso com certeza. É o que você falou lá no começo, né? Não, e até trouxe um exemplo com uma aspas, né? A gente não é editora de revista jamais. Isso. A gente até tecnologia a gente vende, se precisar. Mesmo não tendo tanta tecnologia, a gente também vai lá atrás e pode vender. Eu digo, aqui na Carta Capital, Andressa, eu digo uma coisa semelhante, assim, que há alguns anos nós éramos uma editora de revista. Né? Nós éramos uma revista, a Carta Capital. Agora nós somos uma marca que tem uma revista. É isso. É completamente aqui, diferente. Né? Uns 5 anos atrás, a gente chegou a fazer uma conversa e uma das coisas que a gente entendeu, uma consultoria com o Ricardo Guimarães. E aí a gente trabalhou a equipe inteira aqui, Pais e Filhos inteira, desde a Daci, que limpa tudo aqui para a gente, até o Marcos. Nós fizemos todo mundo junto esse projeto. E uma das coisas que foram definidas ali era que a partir daquele dia, ninguém mais falava que trabalhava na revista Pais e Filhos. A gente trabalha na Pais e Filhos. É isso aí. E aí, tanto é que alguém às vezes fala, é a Andressa, da revista Pais e Filhos. Eu fico, ai meu Deus, não, deixa eu arrumar isso que ela falou. Dá uma aflição, porque realmente não é mesmo. Mas, de novo, a nossa capacidade, nosso maior talento, nossa maior virtude é esse respeito que a audiência tem pela gente, independentemente de que meio, se é papel, se é digital, se é TV, se é rádio. Mas e a gente dá valor que esse respeito nasceu há 54 anos atrás na revista. Não, na Pais e Filhos, sim, na carta foi há menos tempo. Em cada um tem o seu tempo, mas a gente tem. Esse é o nosso ativo. Né? O respeito que as pessoas têm pela gente, a possibilidade da gente fazer alguma coisa e uma galera muito grande dizer, porra, é por aí mesmo. Eu acredito porque isso saiu em tal publicação. Né? Isso a gente não pode trair esses caras. Por isso que a gente não pode aceitar qualquer publi-reportagem que vai fazer mentira. Por isso que a gente não pode fazer muitas vezes, jogos políticos que são... Se vai mentir, paga um anúncio padrão, né? É isso. Ô, Eduardo, eu queria também abrir a palavra aqui para o Joaquim, da Edcase. Ele pediu aí para falar. Fica à vontade, Joaquim, por favor. Obrigado, Demetrios. Só para fazer a minha dessa frase que vocês estão comentando aí, é realmente uma coisa que a gente fala há bastante tempo já, que a gente deixou de ser uma editora de revistas para ser um produtor de conteúdo editorial. E isso muda absolutamente tudo. Assim, isso abre leques que não existiam antes. Então, a gente fazendo a virada para o digital, a gente passa ainda, né? Na verdade, a gente ainda atua em todos os canais, de revistas impressas, de revistas digitais, de e-books, de audiobooks, que a gente tem produzido também, e mais recentemente de feed de conteúdos, que é o que eu queria perguntar para o Tesler. E quando você deixa de ser uma editora de revistas para se tornar um produtor de conteúdo, abrem-se todas essas portas. Então, acho que essa que foi a grande mudança que aconteceu na Edcase nos últimos anos. Falando em produção de conteúdo para feed, Tesler, o que a gente tem feito aqui? Nessa pesquisa da virada para o digital, eu comecei a pesquisar da importância que os sites e portais de conteúdo estavam dando para conteúdos evergreen. Os sites e portais de conteúdo estavam buscando produtores de conteúdo evergreen para
aumentar a sua audiência, oferecendo conteúdos para os leitores que eles não produziam. Vou dar como exemplo o nosso primeiro cliente de RSS Feed, que você deve conhecer, porque está perto de você aí, que é a NSC, que foi a divisão da RBS que ficou com Santa Catarina, né? Que é o maior grupo de comunicação de Santa Catarina hoje. E ele foi nosso primeiro parceiro a receber o conteúdo de RSS Feed da Edcase. O que a gente começou a produzir a partir dessa experiência com a NSC? Um grande volume de conteúdos evergreen em várias verticais. Conteúdos de saúde, conteúdos de educação, conteúdos de receitas, conteúdos diversos dentro do expertise da Edcase, de todos os anos que a gente produziu revistas nesses segmentos, que depois se tornaram revistas digitais, e depois e-books, e depois audiobooks, e agora se tornam, dentro desse mesmo ecossistema, um feed de conteúdo evergreen. Uhum. A receptividade desse tipo de conteúdo, na prospecção que a gente fez entre os portais e sites de conteúdo, tem sido muito grande. Então, a gente ativou, num curto período de tempo, além da NSC, que foi o primeiro, hoje a gente entrega feed de conteúdo evergreen para o IG, para o Terra, para a Jovem Pan, para a Team News, para o Claro Notícias e outros portais que a gente vem prospectando. Inclusive, a gente vai começar agora uma ação de prospecção com jornais também, que tem ali os seus portais e sites de conteúdos locais e que também querem oferecer para os seus leitores um conteúdo além do conteúdo local. Então, eles enxergaram no conteúdo evergreen a possibilidade de oferecer para os seus leitores mais do que os conteúdos que falam da cidade, do estado ou da região. Qual que é a visão que os veículos têm desse tipo de conteúdo? Uma forma de trazer mais audiência, uma forma de ajudar a monetizar, tanto através da programática como em OPEC também, tanto nas prospecções das equipes comerciais, oferecer, como eu disse, para os leitores, outros tipos de conteúdo que eles não produzem, e também gerar audiência orgânica. Porque quando você lida com o conteúdo evergreen, ele tem audiência de cauda longa, durante um longo período. E quando você lida com hard news, ou com o conteúdo noticioso, ele envelhece e ele acaba muito rapidamente. E eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, e qual a sua opinião em relação aos veículos terem enxergado, aos sites e portais de notícia, terem enxergado o caminho do conteúdo atemporal como uma estratégia para auxiliá-los no aumento do volume das audiências e dos caminhos de monetização que eles têm nas suas operações. Tá bom. Bom, Joaquim, primeiro, parabéns por essa operação de RSS, que é muito legal e é um mercado, que, de novo, daqueles que está na nossa frente e a gente demora a enxergar que ele é necessário e que tem um espaço, né? Sim, então, exato. Parabéns para vocês que conseguiram chegar. Acho que faz todo sentido o que você está falando, né? Primeiro, a produção de conteúdo que foge do core da empresa, ela sempre é um custo para a empresa. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma revista, se eu tenho uma operação digital com, sei lá, 10, 15 jornalistas, e eu tenho uma terceirizada, um provedor que já tem esse conteúdo, é muito mais barato eu ir buscar nesse banco que já tem esse conteúdo e que vai me dar com o respeito que eu quero, com a seriedade que eu quero, com a confiança que eu quero. Você não pode fazer uma coisa picareta, senão perde o seu mercado. Isso é diretamente proporcional à seriedade do seu conteúdo, né? E é ele que vai abrir mais caminhos. O que faz com isso é que você não está... quem está lendo via NSC não sabe que foi a Edcase que fez. Mas, bom, não importa, eu sou um produtor de conteúdo evergreen para terceiros. Isso é um negócio também.
né? Isso aí, Eduardo, entraria em projetos ali, pensando em novas fontes de no seu organograma ali do CNPJ, né? E assim, ó, se você for no banco de matérias e banco de fotos do Estadão, você vai ter o conteúdo que a Edcase faz vezes 1000, uma coisa que eles têm há 100 e tantos anos fazendo matéria. Só que ninguém vai lá, busca e faz. E transforma isso em conteúdo. A Agência Estado não está fazendo isso, né? Então, é muito importante que empresas sérias, né, façam e que outras empresas sérias aceitem que esse conteúdo é feito por parceiros confiáveis que vão me poupar esforço, né? Está acontecendo um outro movimento, Joaquim, parecido, que até uma dica, de repente, já vamos entrar nessa, que é o movimento das newsletters. Newsletter é um produto com um formato diferenciado, se voltou a usar e-mail, né, que era uma coisa que estava afastada, ninguém mais usa e-mail, só se usa WhatsApp, só se usa chat, né? E aí daqui a pouco tem um mercado formatado uma vez por dia ou 2 vezes por dia em formato de e-mail. E aí as grandes operações de newsletter ainda são nacionais ou levemente regionais. Agora, as cidades, as pequenas cidades também precisam da sua newsletter e podem receber um conteúdo evergreen feito com o básico de uma newsletter, com aquele conteúdo que pode interessar aquela cidade, onde aquela operação local simplesmente acrescenta 1, 2, 3 matérias, 3 links e joga. Porque a grande maioria das newsletters de meios de comunicação no Brasil não são ligadas às melhores notícias, sim, são ligadas às suas notícias. É um instrumento que os meios de comunicação querem divulgar o seu próprio conteúdo. Muitas vezes o melhor conteúdo não é o seu. A melhor newsletter do Brasil não é nem da Globo, nem do Estado, nem da Folha, nem da TV Globo, nem da Record, nem de ninguém. É do Canal Meio, por exemplo. Ou é do Nexo. São grupos que não são ligados a nenhuma grande operação e que fazem um produto bem feito. Então, newsletters locais, onde uma empresa como a Edcase, ou como o Carta, ou como tantas outras, possam montar produtos e deixar para localmente alguém acrescentar 1, 2 matérias e aí busca um assinante local e uma publicidade local. Então, digo tudo isso porque faz todo sentido o que você está falando. Acho muito bom que as empresas estejam ficando abertas e este conteúdo de cauda longa, ele é para digital é o que marca, né? Você vai ver nos mais vistos, sempre tem assim a pesquisa sobre a cura do câncer, não sei de onde. São matérias que não envelhecem, elas só são atualizadas, né? Eu costumo dizer que o bolo de cenoura de 2003 não apodreceu. É o mesmo bolo de cenoura. É muito bom, é muito bom. E assim, ó, esse tipo de conteúdo, mercado americano, não precisa ir muito longe. Esse conteúdo é o que salvou o grupo Meredith, que é um grupo de antigas revistas nos Estados Unidos. Hoje o que eles fazem basicamente é receitas, serviços, conteúdos antigos, ginástica e tal. Tem uma super... É a empresa que mais dá certo em tablet, porque o formato que eles fazem é para tablet. Ninguém mais usa tablet, os caras seguem usando. E são complementos àquela que a gente achou que era sempre a notícia. Como você falou bem, o bolo de banana da notícia ele envelhece muito rápido. Ele não dura até amanhã. Sim, exatamente. Legal. Bem, Eduardo, obrigado. Só para não deixar passar aqui, tem algumas coisinhas interessantes no chat. O Adriano Rodrigues, ele disse que fez uma disciplina com você na USP. Tá? Não sei se você vai se lembrar dele aí. Claro. O Orlando Barroso, da revista Home Theater, né? Cara, aprendi demais com o conteúdo de vocês. Eu adoro esse tema, viu, Orlando? Ele comenta aqui que a Netflix está perdendo assinantes, previram 2 milhões de perdas esse ano, é um fato, é uma coisa para estar atento. Assim, né? O quanto o mercado ele vem se populando demais de players, no caso do streaming, né? É uma coisa para se pensar. Né? Desculpa o parênteses, mas isso acontece em qualquer área. Quando você é hegemônico e vem um concorrente, evidentemente vai começar a dividir, porque ele vai oferecer coisas que você não está se dando conta. Exatamente. Hoje e cada vez mais especializar o conteúdo, né? Você começa a ter streaming segmentados hoje para cada tipo de nicho de público. Demetrios, o grande problema da nossa vida é que o dia só tem 24 horas, cara. E a gente tem uma gama enorme, mas o dia continua tendo 24. Então, a gente tem que optar. Né? E aí tem mais concorrentes no caminho. Perfeito. Aí o Pedro Chiquito, acho que é do Social Bauru,
Ele pergunta aqui para a Adriana da Pais e Filhos como é que a revista se posiciona hoje, se não é apenas uma revista e tal, mas a Andressa, ela teve que sair. Mas eu acho que eu posso me atrever aqui e dizer o seguinte, viu, Pedro? Que a Pais e Filhos, ela se coloca como uma marca de produção de conteúdo relevante, ela vai muito além da revista, ela tem uma atuação cada vez maior em outros segmentos. Um dos projetos dela agora para esse ano é um podcast muito bem produzido nos temas que ela abarca, né? Também tem um trabalho muito grande sendo realizado com influencers, com produtores de conteúdo. Então, a Pais e Filhos, a revista, ela é um braço do conteúdo. Com certeza, ela vai muito além da revista nos dias de Eu hoje. acho, Demetrio, desculpa te interromper, acho que tem alguns segmentos em que é, entre aspas, mais fácil fazer esse tipo de coisa, né? Como a Pais Sim. e Filhos, como o segmento, por exemplo, de vinho. As revistas de vinho, por exemplo, elas são ecossistemas de negócio, assim. Então, Exatamente. elas são cross-mídia, né? Então, elas têm a revista, o evento, o seminário, enfim, uma série de ações que giram em torno de um ecossistema, e a revista é mais um elemento desse ecossistema que gira em torno do tema vinho ou do tema crianças, como é o caso da Pais e Filhos. Então, alguns segmentos isso se aplica muito facilmente. Joaquim, aí Exatamente. também a gente precisa saber, desculpa te interromper, Demetrios, a gente precisa ter a cabeça aberta para entender um negócio que está em torno ao negócio óbvio. Então, por exemplo, não é à toa que o e-carros pertence ao Itaú, o Web Motors pertence ao Bradesco, se não me engano é isso, ou ao contrário. Porque eles enxergaram que atrás de uma negociação de carros, tem um empréstimo para que o cara tem sempre o financiamento, né? Claro. Então, portais de venda de casas, né, de real estate nos Estados Unidos, tem muitos dominados por bancos, por seguradoras, por advogados, que são os caras que mantêm o negócio. Então, a troca de casa não é mais o negócio, não é pagar o anúncio. O negócio é o advogado botando o anúncio dele lá, porque é ele que vai garantir a lisura do negócio, é a financeira dando dinheiro. E a gente conseguir enxergar muito mais do que o óbvio. O James do Pão de Açúcar, né? Fizeram a empresa de entrega do Pão de Açúcar, que chama James, quer dizer. Olha aí. Uma Exatamente. Oportunidade, né? De pegar outra beirada do negócio. É isso mesmo. Bem, gente, nosso tempo excedeu aqui. Estamos com 45 pessoas e 10 minutos além do horário. Isso mostra o quanto esse assunto é fascinante, viu? Mas quero Tesla, deixar aí né? o Tesla o Tesla é demais. Vou deixar o e-mail dele aí para vocês. Ó. É Tesler com 2 S, @mediamundo.com. O celular está no chat, 519-9977-8955. Eduardo, eu quero muito agradecer aí a sua presença, aprendemos pra caramba. E como eu havia prometido, agora vem o spoiler que eu falei que ia dar para vocês aqui. Uma novidade muitíssimo interessante. Todos os nossos convidados são incríveis. A gente sempre aprende alguma coisa com um, com outro. Às vezes aquele convidado faz mais sentido ali para a atuação sua, às vezes outro convidado vai fazer mais sentido para um colega e tal. Mas nas 2 próximas semanas e dentro de 2 semanas, a gente vai ter um convidado muito especial. Eu estou autorizado a falar aqui em primeira mão para vocês, que é o Maurício de Souza. Maurício de Souza, da Turma da Mônica, estará com a gente aqui no café, né? A Regina Bucco será a nossa anfitriã ali. Então, fiquem atentos aí às redes sociais para a confirmação exata da data, mas tudo indica que vai ser ainda no final de junho. E vai ser uma honra todos vocês estarem aqui conosco para ouvi-lo também, tá bom? Então é isso, Eduardo. Muito obrigado, galera. Bom trabalho aí para vocês. Até a próxima, Eduardo, e até mais aí, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Tesla. Obrigado, Demetrios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.